Dois problemas que parecem sem solução na maior cidade do país também já foram desafios em Nova York. Exatamente. As áreas degradadas do centro de São Paulo. E dois, a epidemia do crack, que faz vítimas de todas as idades. Não há resposta fácil, mas nossos repórteres mostram que existem saídas. Vidas enfileiradas pelo chão. Cachimbos que vão à boca dezenas de vezes por dia. Alguns desses dependentes não comeram nada nas últimas 10 horas, mas já usaram pelo menos 5 pedras de crack cada um. Becos, praças e viadutos como esse. A epidemia do crack invadiu o centro das grandes cidades brasileiras e de 2 anos para cá o Brasil se tornou o líder mundial no consumo dessa droga, superando inclusive os Estados Unidos. Na minha opinião, a Cracolândia ela é o maior problema social do Brasil desde a escravidão. Voltar ao bairro onde morou na juventude não foi fácil para Ann Kelly. Aqui, ela cresceu e seguiu o caminho que tantos outros jovens tomaram nos anos 80. Comecei cedo, com 13 anos, cheirava heroína, conta Ann. Aos 16, já com um filho, ela experimentou uma nova droga oferecida por conhecidos em uma festa. Pronto, encontrei meu grande amor. A droga tomou conta da minha vida. Era crack e Ann se viciou imediatamente. Ela disse que essa parte da cidade, a Alphabet City, era infestada pela droga, assim como o Bryant Park, no centro. No auge da epidemia, os principais distribuidores chegaram a vender 10 mil frascos de crack por dia em Nova York. Em São Paulo, a última tentativa de repressão foi um tiro que saiu pela culatra. Ela se tornou apenas uma operação policial. E como uma operação policial, ela realmente não tinha como dar certo. Porque a situação do crack, ela é muito mais uma situação relacionada à questão da saúde e da assistência social do que de polícia. Depois vieram novas políticas, como a de internar o dependente de crack mesmo contra a vontade dele. Mas pelas ruas, essa ainda é uma doença em expansão. O irmão mais velho de Ann era viciado em heroína. Injetando a droga com uma agulha contaminada, ele contraiu o vírus da AIDS. Com dificuldade, Ann conta. Quando ele estava morrendo, implorou para eu parar com o crack. E eu parei. Foi um milagre. Assim como Ann, Nova York também estava em crise, mergulhada no consumo do crack vendido nas ruas a céu aberto. A polícia não sabia o que fazer. Eles prendiam alguns, mas era muita gente, dizendo. As gerações seguintes se assustaram com o que viram. Jovens bonitos e saudáveis destruídos em poucos meses. A política repressiva começou quando o consumo estava caindo. O governo aumentou o policiamento e o número de prisões. A tolerância zero também foi usada contra os pequenos usuários. Na mesma medida, se multiplicaram os programas de educação e tratamento. Nova York montou tribunais de pequenas causas e penas alternativas, oferecendo aos viciados serviço comunitário no lugar da prisão. Ann encontrou tratamento na Daytop, uma agência especializada em ajudar drogados. Hoje é diretora do Programa Federal de Tratamento da agência. Enquanto Nova York agora serve de exemplo para grandes metrópoles interessadas em combater as drogas e a violência associada com a venda e o consumo. É importante que a gente fortaleça a Polícia Civil para que ela faça o trabalho de inteligência e consiga desbaratar as quadrilhas de tráfico por dentro. E não no momento que ela está traficando. Além disso, é muito importante que o usuário, no momento em que ele realmente percebe que aquilo é muito danoso para a sua vida, que tenha equipes ali que já conheçam e que possam tirá-lo dali e levá-lo para um centro de tratamento. É assim que é feito em outros lugares do mundo. A gente tem que reconstruir a vida dessas pessoas. São Paulo, 2013. Dezenas de prédios abandonados pela cidade. Imóveis que são um convite ao vandalismo.
cenário perfeito para delitos como roubos, furtos e depredação. Dava medo andar de metrô em Nova York no começo dos anos 80. Os vagões, todos pichados, por dentro e por fora, exacerbavam a sensação de insegurança. A impressão era de que ninguém tomava conta. A região central de São Paulo tem um desafio. O que fazer com dezenas de prédios como este aqui, por exemplo, depredados, fechados, esquecidos pelo poder público. Locais assim funcionam como um imã para atrair criminalidade. Por estarem abandonados, acabam servindo de abrigo para usuários de drogas e esconderijo para marginais. Só aqui, estima-se que existam pelo menos 200 imóveis abandonados. Para os especialistas, esses prédios poderiam ser transformados em moradia e abrigar, no mínimo, 10 mil famílias. A melhoria do espaço urbano, ela está diretamente ligada à questão da segurança pública. Ruas bem pavimentadas, calçadas sem buraco, praças, boa iluminação pública, quer dizer, tudo em ordem. Então, quando você tem um espaço em ordem, a criminalidade diminui porque as pessoas se sentem donas e responsáveis por esse espaço. Em 84, Nova York decidiu dar um basta na sujeira. A limpeza no fim dos anos 80 foi apenas o começo. Nos 90, o destacamento de polícia encarregado dos sistemas de transporte investiu na prevenção e no combate ao crime. Colocou mais policiais à paisana nas estações e carros do metrô. E assim transformou o subsolo de Nova York em uma área mais segura do que as ruas da cidade. Foram mais de 60 pontos de modificações dentro da arquitetura e do desenho para aumentar, por exemplo, a visibilidade das lojas, para que as pessoas circulassem de forma tranquila. Em 1990, a cidade tirou de circulação o último carro ainda grafitado e renovou a frota de transporte público. Um exemplo de reurbanização que deu certo em São Paulo é a Praça Roosevelt, no centro da cidade. Um local antes perigoso e frequentado por marginais, depois de reformado, virou um espaço bonito e seguro para a população. Júlio e Angelina são testemunhas. Ele passou a adolescência nesta área e sabe bem como era antes da revitalização. Era muita criminalidade, era ponto de droga, tem relatos de assassinatos frequentes. Há 2 anos, o arquiteto voltou a morar de frente para a praça com a mulher. E a sensação agora é outra. Eu dou aula em casa, os alunos podem vir, a praça virou um ponto de encontro também. Nos Estados Unidos, a doutora em criminologia acredita que a participação da comunidade é fundamental na recuperação dos espaços urbanos. E foi o que Nova York fez. Ouviu sugestões, instalou centros de esportes onde a comunidade pediu, criou programas para incentivar os estudos e tirar os jovens das ruas. A gente não pode pensar que o problema de crime é um problema da polícia, é um problema da cidade. A cidade, os administradores públicos, eles têm que olhar para a cidade e dizer, não, nós não queremos uma cidade onde a gente tem uma Cracolândia, onde a gente tem pichações. Nós temos que perder essa mania de cada gestão faz seu projeto de 4 anos. A cidade não se constrói em 4 anos, nem em 8, nem em 12. Esses planos têm que ser reconhecidos pela população, adotados por ela e transpassar as gestões políticas.